Olá, paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para enriquecer a sua aula de EBD. Nós somos da IADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, e fazemos parte do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã. E nesse espaço aqui temos dicas pedagógicas, e aqui no canal você encontra dicas das diversas lições que temos, né? Como também a aula específica em si. Então, navegue aqui pelo canal que você será abençoado e edificado por Deus. Estou aqui grato mais uma vez com a presença do meu amigo e irmão Lucas Vitor. A paz do Senhor, Lucas. A paz do Senhor, querido Paulo, queridos alunos e professores que nos escutam, é muito bom estar aqui, tem sido abençoador. Amém. Nessa jornada que estamos fazendo dentro da lição de juvenis, né, uma jornada pelo Novo Testamento, chegamos ao último ponto, não do Novo Testamento, mas dos evangelhos sinópticos, que é o evangelho de Lucas, nessa lição de número 8. E essa lição nos apresenta três objetivos. O primeiro é saber como o evangelho de Lucas foi escrito, coisa interessante, conhecer os destaques do evangelho segundo Lucas. E o objetivo de número 3, entender a razão das peculiaridades do livro. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição. Como eu sempre digo, Lucas, e o seu nome é bem. Agora casou com a nossa aula de hoje, né? Com a nossa dica, as nossas dicas pedagógicas, esse momento pedagógico de hoje. É Lucas, mesmo. que dicas valiosas você nos apresenta sobre o Evangelho de Lucas? Amém, graças a Deus. Queridos professores, alunos também, o Evangelho de Lucas é, assim, um evangelho fenomenal. Eu gosto muito desse evangelho. Lucas é extremamente detalhista, né? E é um evangelho, assim, que o professor ele consegue aqui ter um vasto conteúdo de exploração dentro deste evangelho. E o Evangelho de Lucas, ele tem muitas peculiaridades que o professor pode ressaltar e que a lição ressaltou, a lição traz algumas, né? São muitas peculiaridades, a visão médica dele, né, sobre alguns milagres, o modo como ele é específico em algumas descrições, dentre outras peculiaridades que ele traz são muito interessantes. Porém, dentre essas peculiaridades, tem uma delas que me chama muito a atenção e que eu acho que é interessante o professor trazer para a sala de aula, que é a ênfase que Lucas traz na terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo. Tanto é que a própria lição cita, não é? Que o evangelho de Lucas poderia ser chamado de Evangelho do Espírito Santo. Por quê? Porque ele cita muito a presença do Espírito Santo, principalmente o fato de pessoas serem cheias do Espírito Santo. Então, pessoas como João Batista, como Zacarias, Isabel, o próprio Jesus e por aí vai. Então, Lucas está sempre trazendo essa ênfase, sempre mostrando isso. Então, eu acho que é interessante o professor ressaltar essa peculiaridade do Evangelho de Lucas e fazer esse realce com uma aplicação prática para os seus alunos. E como é que o professor vai fazer isso? Qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que o professor trabalhe em uma dinâmica simples, é fácil, não é de difícil execução. Eu vou explicar para os professores e eu acredito que eles vão poder fazer essa execução em sala de aula. A dinâmica é a seguinte: você vai pegar alguns balões, né, algumas bexigas, e você vai distribuir essas bexigas, esses balões, para os seus alunos, para a sua classe. E com um detalhe, alguns balões você vai entregar, distribuir esses balões íntegros, né? Sem defeito, um balão normal, e outros balões você vai fazer um pequeno furo, ou alguns furos. Não devem ser grandes, então eles devem ser feitos com um alfinete. Então você vai pegar lá a bexiga vazia e você vai furar ela com um alfinete. Você vai deixar alguns furozinhos, né, nessa bexiga e como é um furo de alfinete, é muito pequeno, às vezes é quase imperceptível
quando a bexiga, quando o balão está vazio. E o professor vai distribuir. Então, por exemplo, são 6 alunos. 3 alunos terão balões intactos, né? Balões preservados, e 3 alunos terão balões que estão aí com pequenos furos de alfinete. Qual é o objetivo? Você vai pedir para que os seus alunos eles encham esses balões e eles vão lá começar a encher. O grupo que está com os balões com furos, né? Eles talvez aparentemente não vejam os furos, mas quando eles começarem a encher, aí vai começar a ficar perceptível que está furado, que está vazando. E qual é a ideia? A ideia é que, após todos encherem, o professor ele peça, ele solicite que você solte o balão para que você veja até onde esse balão pode ir, ele cheio. E nitidamente, talvez o aluno até reclame, diga assim, mas o meu balão tá saindo ar, ele tá furado, ele tá rasgado ali, não tá do mesmo jeito. Mas aí o professor não vai levar em conta essa objeção e vai pedir que mesmo assim o balão seja cheio, mesmo vazando, e todos soltem o balão para ver até onde esse balão pode ir. A ideia é que todos eles possam ver que o balão que está íntegro, né, que não está furado, ele vai ter uma extensão maior do que o balão que está com furos. Isso aí é óbvio, né, porque o ar vai acabar vazando aí para todos os lados. Então, baseado nessa dinâmica, o professor vai trazer a seguinte aplicação para a classe, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós somos como esse balão, que é cheio, né, do Espírito Santo. Acontece que se a gente dá brechas, né, entre aspas, ou permite furos aí na nossa relação com Deus, a gente não vai conseguir permanecer cheio do Espírito Santo. E, por sua vez, a nossa extensão, o nosso alcance, a gente não vai conseguir voar muito, digamos assim. Por quê? Porque vai ter vazamento ali, vai ter furos que vão impedir que a gente tenha um bom alcance, um longo alcance. Então, essa é uma dinâmica que o professor pode estar utilizando para mostrar a importância de ser cheio do Espírito Santo, baseado no Evangelho de Lucas e na importância que Lucas traz à pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios e permanecer cheios do Espírito Santo. E para isso, nós não podemos permitir que brechas, né, surjam aí no nosso relacionamento com Deus. E o professor ele pode estar trazendo exemplos práticos, né? Por exemplo, o professor pode estar trazendo durante a aula: você tem negligenciado a sua leitura bíblica, o seu momento de oração, a sua vinda aos cultos. Então, o professor pode estar fazendo esses links aí para trazer essas aplicações práticas para a sua classe. Eu acredito que fazendo assim, o professor vai conseguir ter uma boa aplicação prática baseada no Evangelho de Lucas, sem negligenciar, é claro, os esquemas, sem negligenciar a estrutura do Evangelho, mas trazendo uma aplicação prática para os seus alunos, eu acho que vai ser de grande valia. Amém, Lucas. Dicas, como sempre, valiosíssimas e interessantíssimas. Eu aproveito só para ressaltar aqui, você que não acompanhou, mas nós adentramos na lição de. Nós estamos na lição de número 8 já, mas na lição de número 6 que a gente tratou sobre o Evangelho de Mateus. Lucas, não o Evangelho, mas Lucas aqui, Lucas Vitor, trouxe uma dica lá naquela lição para ser preenchido um quadro, né? Com informações referentes a cada Evangelho. Então, se você não viu, retorna lá que essa dica também pode ser utilizada aqui nessa aula. É o fechamento daquela dica lá. Agora você vai escrever os pontos específicos desse Evangelho, como foi escrito de Mateus, de Marcos. Agora, de Lucas, você vai fazer o fechamento desse ciclo. O professor que assistiu lá na aula de número 6, acredito que pode estar fazendo esse ciclo e encerrando nesta aula. Sobre o Evangelho de Lucas, algo interessante, antes de adentrar na dica que eu preparei, é o objetivo número 1 é de saber como o Evangelho de Lucas foi escrito. E a escrita da Bíblia, ou como a Bíblia chegou em nossas mãos, é um tema que eu gosto muito, né? Então, aqui eu deixo algumas dicas. Pastor Esdras Cabral escreve sobre esse tema. Não me recordo o nome do livro, mas eu acho que o nome do livro dele é A Escrita da Bíblia. Ele já esteve aqui conosco no Templo Central, no evento da juventude, e tratou sobre esse tema.
Tem também outro livro que é E Deus Falou na Língua dos Homens, também trata sobre esse tema, porque às vezes a gente tem a noção que a Bíblia chegou pronta em nossas mãos. E o Evangelho de Lucas, ele já começa narrando, nos dando a ideia de como foi, né? Ele diz: eu fiz uma pesquisa acurada acerca daquilo que Jesus estava fazendo. Então, dos feitos que Jesus tinha feito. Então, ele foi pesquisando, perguntando às pessoas. Ele chegou a determinada pessoa e disse: João, como foi que aconteceu isso? Lucas, como foi que aconteceu isso? Não, eu não estou falando em relação aos discípulos, mas pessoas comuns, né? Estou dando o nome daquela época, mas se fosse hoje, né? Ele estaria dizendo: Enzo, como foi que aconteceu essa questão, né? Então, ele faz essa pesquisa, ele procura e ele vai tomando nota. E interessante, professor, você ressaltar para os alunos que a escrita da Bíblia, né, do Novo Testamento, da palavra de Deus, as faculdades mentais deles não foram retiradas, porque a gente diz que é uma inspiração, né, do Espírito Santo de Deus, como de fato o é, mas isso não tira as faculdades mentais. É tanto que a gente vai ver características de Lucas, as suas características pessoais inseridas no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Como ele tinha a profissão de médico, a gente vai ver que ele dá ênfase em algumas situações pelo seu conhecimento. É tanto que ele é o único que retrata que a sogra de Pedro não estava simplesmente com febre, mas ela estava com muita febre, né? A gente vê esse relato específico, como ele faz em outras situações e como é a sua escrita também é mais apurada do que outros evangelhos. Então, a gente tem essa noção. Eu não estou falando nas lições específicas dos evangelhos, mas lá na última lição, quando a gente for encerrar na 13ª lição, eu tenho preparado uma dica, né, para vocês no referente a isso. Em vocês mostrarem para os seus juvenis, né, essa questão da escrita do Novo Testamento e como o Novo Testamento é o conjunto de livros mais comprovado historicamente. Se a pessoa não tem a questão da fé como nós temos, mas historicamente o Novo Testamento sobrepõe qualquer outro livro escrito dentro da língua grega, assim como foi o Novo Testamento, do que qualquer um da sua época ou de épocas anteriores. Mas, voltando aqui para a dica que eu preparei, eu gosto muito dos visuais e aqui eu queria compartilhar com vocês algum aspecto e eu gostaria que você, com a sua classe, se você tiver a disponibilidade, eu já falei isso aqui antes, se você tiver um grupo com a sua classe, ou se não tiver, às vezes os juvenis estão inseridos no grupo dos jovens, né? No grupo que eu falo, grupo do WhatsApp. Então, fala lá se você não tem acesso. Um exemplo, eu não sou do departamento do DEJAD, né? Mas aí eu sei que tem juvenis lá na minha igreja que está inserido no grupo dos jovens. Então, eu falo com o líder dos jovens e passo o vídeo para ele para ser publicado lá, especificamente lá na nossa congregação, na nossa igreja. Eu sou lá de Beto Fagé, setor 29. Lá nós temos uma classe específica de juvenis e temos um grupo com juvenis. E quando é preciso, disponibilizamos materiais e os professores também disponibilizam materiais especificamente dentro desse grupo. E aqui vocês já conhecem, já foi falado nesse espaço aqui, mas eu vou trazer porque o Bíblia Projeto, né? O Bible Project, meu inglês não é muito bom, era para me ter pedido a Lucas para falar, mas aqui ele faz aqui vídeos específicos só do livro de Lucas. Então, esse primeiro vídeo aqui, se você está vendo aqui embaixo, eu vou destacar em azul, como estiver selecionando, ó, o nascimento de Jesus, Lucas 1 e 2, certo?
Mas aí ele faz aqui só 1 e 2. Em outro vídeo, ele vai fazer Lucas 3 a 9. Em outro, ele vai fazer Lucas 9 ao 19. Em outro, vai ser Lucas 19 ao 23. E, finalmente, o Lucas, o capítulo de número 24, com a ressurreição de Jesus. Então, ele faz um vídeo e é muito interessante. Não digo para passar em aula, mas para você disponibilizar na semana anterior para que seus jovens assistam. Olha isso. Então você percebe que é um vídeo muito interativo, bastante atrativo para vocês mostrarem e disponibilizarem para os seus juvenis. Então eles vão ter uma visão aí completa do livro de Lucas. E quando chegarem na aula, eles já vão ter visto o vídeo e estudado a lição, e eu acredito que a aula em si vai ser muito proveitosa. Então, essa é a dica que eu trago para vocês, professores. E, como eu disse da outra vez, adaptação é a nossa palavra de ordem. Lucas. Amém, Paulo. Dica valiosíssima. Como minhas palavras aqui finais, não é? Eu sempre recomendo aos professores, né, nunca se acomode, né? Esteja sempre buscando, sempre se aperfeiçoando. Às vezes, o aperfeiçoamento, professor, vai passar por um custo. Às vezes eu digo custo tanto financeiro quanto custo de tempo. Então, às vezes é preciso gastar dinheiro e comprar um livro, né? Se esmerar. Não fique apenas assim preso à lição. A lição é muito boa, é um grande recurso, mas às vezes é preciso você sair e comprar mesmo outras fontes. Então, compre livros, pesquise na internet, se aprofunde, principalmente aqui no Evangelho de Lucas, que é um evangelho muito, muito profundo, é necessário um conhecimento a mais. Então, não fique preso só à lição. A lição é uma bênção, mas não se acomode a isso. Se for preciso gastar um pouco de recurso financeiro, se esforce para gastar, gaste tempo, se esmere, porque a sua classe exigirá isso de você. Amém. Ficamos por aqui. Aguardamos você na próxima lição, que será a nossa lição de número 9, né? E tratará sobre o Evangelho de João. Um evangelho agora que apresenta uma nova perspectiva, né? Se encerramos agora os evangelhos sinópticos, né? João agora vai iniciar seu evangelho e a gente vai perceber na próxima aula, né, como o verbo de Deus, né, aquele que era desde o princípio. Ele não vai estar preocupado aí com a genealogia de Jesus, né, mas ele vai nos mostrar que Jesus é aquele desde o princípio. Te aguardo na próxima aula. A paz do Senhor, que Deus abençoe você, né? Lembre-se que você tem uma grande responsabilidade com os seus juvenis. E então, orem por eles e eles serão edificados também pela sua vida e pelo seu testemunho. A paz do Senhor e até a próxima.